Fala família, beleza? O Olheiro já está aqui na área e hoje eu vou trazer para vocês um dilema de quem de fato julga na Bíblia Sagrada, se é Deus, se é o Espírito Santo, se é Jesus. Desde sempre a gente ouviu falar que quem julga é só Deus, né? Mas o dilema de hoje é: Jesus veio para julgar ou não? Então fica aí comigo até o final. Não seja fraco para você ver a maluquice desse livro chamado Bíblia Sagrada. Então bora lá pro vídeo e olha a lupa, Brasil! Fala galera, aqui Rubinho Mackenzie. Hoje eu trago aí um tema controverso, né? Na verdade um dilema que vai nos mostrar aqui a confusão de quem realmente julga, né? Aí na Bíblia, quem é que vai julgar todas as coisas, quem vai julgar tudo, né? Quem vai ser o grande juiz, né? Mas a Bíblia, pessoal, em vez de esclarecer, ela nos traz muita confusão. Então eu trago hoje 5 contradições, né? Que vão aí mostrar o quanto a Bíblia Sagrada é um livro aí sem pé nem cabeça, um livro totalmente confuso, e que a gente sempre soube que só Jesus é quem julga todas as coisas, né? Em outros trechos aí a gente vê até que Jesus é o advogado, né? É aquele que vai nos defender lá no dia do juízo. Mas nesses trechos bíblicos aqui que eu vou mostrar para vocês, a gente vê que tem trecho aqui, contradição, que diz que Jesus é juiz, né? Outros trechos diz que é o Espírito Santo, outros diz que é Deus, outros diz que é Deus junto com Jesus. Então fiquem aí comigo para vocês verem aqui o emaranhado de contradições aqui. Então a gente vai iniciar aqui a primeira contradição, que diz assim, a primeira é: Deus não julga ninguém, só Jesus. Então a gente vai aqui para a referência bíblica, aqui em João capítulo 5, no versículo 22, que diz assim: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então aqui, pessoal, fica claro, né, que Deus a ninguém julga, né? Deus aqui não julga nada, mas deu ao seu Filho, né, que é Jesus Cristo, todo o juízo, né, para julgar tudo. E outra referência aqui, em João capítulo 5, do versículo 27 até o 30, diz assim: E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então tá aí, pessoal. Aqui nesse trecho a gente vê que Deus deu todo o poder de exercer o juízo a Jesus Cristo, né? Ele que vai julgar lá os vivos, os mortos, né? Porque ele vai fazer a vontade de Deus, né? Que é exatamente exercer esse juízo. Vamos aqui para outra referência, que está aqui em João, no capítulo 9, no versículo 39, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Então tá aí, pessoal. Jesus veio com um único fim, né? Para este mundo,
para julgar todos e todas as coisas, né? Não só para as pessoas conscientes, como também para as pessoas inconscientes. E aqui, nessa outra referência, a gente tem aqui no livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 42, que diz assim: E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então tá aí, pessoal. Mais uma referência aqui que atesta que Jesus Cristo foi constituído por Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos, né? Então essa aí foi a nossa primeira contradição, né? Então aqui a gente viu que Deus não julga ninguém e nada, só Jesus Cristo. Então, pessoal, vamos para a segunda contradição. Nessa segunda contradição, a gente vai ver que Jesus não julga nada e nem ninguém, né? Na primeira a gente viu que Jesus, somente ele é quem julga, né? Lá Deus não manda nada, não julga nada. Mas aqui nessa segunda contradição, Jesus é que não julga nada, né? E nem ninguém. Então vamos aqui para a referência bíblica, que diz assim, aqui em João 8:15, né? João capítulo 8, versículo 15, que diz assim: Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, né? Então aqui a gente viu que Jesus falando, né? Que as pessoas julgam segundo a carne, né? Segundo lá as suas convicções lá, mas ele não julgava era ninguém, né? Então, outra referência bíblica aqui, em João 12, no versículo 47, que diz assim: E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então tá aí, pessoal. Aqui a gente já vê muita avacalhação, né? Onde Jesus aqui diz que não julga nada, né? Que ele a ninguém julga, né? Aqui também dizendo que foi para salvar o mundo, não veio para julgar ninguém. E lá na primeira contradição a gente viu que Jesus veio para julgar foi o mundo, né? Ele mesmo diz. Então tá aqui a nossa segunda contradição, né? Jesus dizendo que não julga nada, nem ninguém. Então, pessoal, vamos para a terceira contradição, onde aqui a gente vai ver que Jesus, ele julga junto com Deus, né? Aqui na referência que a gente vai ver agora, você vai ver que eles estão juntos, né? Parceria lá, Jesus e Deus é que vão julgar, né? Então diz assim, pessoal, ó, lá no livro de João, no capítulo 8, no versículo 16, e diz assim: E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então tá aí, pessoal. Aqui a gente já vê, né, que Jesus disse que não tá só não no julgamento, não. É ele e o Pai dele, né, Deus, para julgar, né? Então tá aí nossa terceira contradição, né? Onde Jesus diz aí que Deus está lá julgando junto com ele. Então, vamos passar para a próxima, né? Então aí vocês vão tendo aí a ideia de como é esse livro, né, pessoal? Isso é só o começo aí da doidice que eu tô trazendo aqui para vocês terem a ideia, a noção da loucura que é esse livro. Não tem sentido nenhum, não liga o Lé com o Cré aqui, tá entendendo? Então é ridículo mesmo aqui esse livro. Então vamos passar agora para a próxima contradição. Então, pessoal, vamos para a nossa quarta contradição, né? Aqui nessa contradição a gente vai ver que só Deus julga. De fato, essa
contradição aí, né, que fala que só Deus julga, a gente sempre ouviu falar isso, né, que só Deus é o grande juiz, né, ele que iria julgar lá no fim dos tempos, lá no final do mundo, né, como eles dizem lá, era só Deus mesmo, o grande juiz. E a gente vai agora para a referência bíblica, que está aqui no livro de João, no capítulo 12, no versículo 48 até o 49, que diz assim: quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então tá aí, pessoal. Deus, né, será o grande juiz, né, aquele que há de julgar lá no último dia, né? Então Jesus ali estava apenas testificando lá a palavra de Deus, dizendo aí que Deus ia ser o grande juiz, né? Então essa é a nossa quarta contradição. Então aqui só Deus julga, hein, pessoal? Que já era aquela crença, né, que a gente já tinha, né, de que Deus é o grande juiz. Então, pessoal, vamos para a nossa quinta e última contradição, para a gente saber quem é o grande julgador, né, quem é o grande juiz aí da Bíblia, né, dos últimos dias, do final do mundo, né, aí do Armagedon, sei lá que diabo é. Então, nessa contradição, a gente vai ver aqui que quem julga, né, que o grande juiz vai ser de fato os apóstolos, né? Então Jesus aqui falando para os apóstolos, ele diz que são eles que vão julgar, né? Então vamos aqui para a referência bíblica, que está aqui no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 30, que diz assim: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então tá aí, pessoal, Jesus falando, né, com os apóstolos, meteu essa daí, né, dizendo que eles iriam se assentar com ele lá nos tronos, né, e iriam julgar as 12 tribos de Israel, né? Então por essa aí ninguém esperava, né? Todo mundo estava naquele consenso de que só Deus era o grande julgador. Mas aqui nessa quinta contradição, a gente viu que quem vai nos julgar aí são os apóstolos, né? Então mais uma maluquice aí da Bíblia. Então, pessoal, tá aí as 5 contradições, né, para vocês. Então aqui a gente viu que são os apóstolos que vão nos julgar. Então tá aí, pessoal, as 5 contradições, né, para a gente saber quem é que julga, né, quem é que vai ser o grande juiz aí do final dos tempos, né. Então o nosso tema de hoje foi: Jesus veio para julgar ou não? Então, pessoal, essas 5 contradições aí, a primeira contradição, a gente viu que só Jesus julga, né? Deus não julga nada, né? Então era só Jesus com a sua exclusividade de julgamento. Na segunda contradição, a gente já viu Jesus se excluindo totalmente aí de qualquer tipo de julgamento, né? De juízo. Então ele disse que veio foi para salvar foi o mundo, foi para julgar foi ninguém. E na terceira contradição, a gente viu aí que Jesus julga junto com Deus, né? Parceria forte aí, né? Jesus e Deus, né? Para julgar. Então a gente vai ter um juiz aí adjunto, né? Acho que Deus é o juiz principal e o juiz adjunto é Jesus. Então a gente tem na quarta contradição aí
que só Deus julga, né? Que era aquilo que de fato a maioria acredita, né? Que Deus é o grande juiz. E na quinta e última contradição, né? Quem vai nos julgar são os apóstolos, né? As 12 tribos de Israel aí vão julgar tudo, porque estarão assentados aí nos tronos, né? Para julgar. Então tá aí, pessoal. Deixem os comentários aí, né? A opinião de vocês, para vocês dizerem aí quem é o grande juiz, né? Então vamos lá, quem gostou aí do vídeo, já deixa o likeão maroto, ativa o sininho para receber as nossas notificações, as nossas atualizações, né? Se inscreve no canal aí, é muito importante, né? Tem muita gente assistindo aí os vídeos, mas estão se esquecendo aí de se inscrever. Então é importante aí a inscrição de vocês. Pessoal, o Olheiro já vai se despedindo. Até a próxima, né? Mas antes vou deixar aquele velho e querido beijo no coração de vocês. Até a próxima. E olha a lupa, Brasil!